Olá, meus amigos de Voti, amantes da literatura e do conhecimento, que estão envolvidos aí na Feira do Livro do município. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu me chamo Willy Bergamin Oz, sou escritor e palestrante, falo aqui direto de Caxias do Sul, para esse evento formador de cidadãos, formador de opiniões, de pessoas inteligentes que vão fazer a diferença na nossa sociedade. Eu sou autor de 17 livros, palestrei para milhares de pessoas e vou falar especificamente para os pais. Obviamente que todos os públicos podem ouvir essa fala, professores, alunos, comunidade em geral, mas é direcionada para os pais de alunos. Uma fala inspirada no meu queridinho, o Dom Quixote de la Mancha, o livro que me fez querer ser escritor, o livro que mudou a minha vida e que eu tive o prazer e a honra de traduzir e adaptar. Estou aqui com a terceira edição na mão, agora sai pela editora Nova Página, de Curitiba, e que eu tenho o prazer de dizer que eu me debrucei durante muito tempo, estive lá na Espanha, percorri a rota do Quixote lá na região da Mancha, entrevistei cervantistas, tive acesso a originais do Dom Quixote, enfim, um trabalho que eu me orgulho muito. Eu não vou falar aqui da trama em si do Dom Quixote. Dom Quixote é o livro mais lido e mais traduzido do mundo. Eu espero que vocês conheçam o livro. Se não conhecem, espero que busquem, porque é o livro mais importante da história da literatura. Foi eleito o melhor e maior livro da história da literatura. É considerado o marco fundador do romance contemporâneo. Então, esse livro precisa ser lido. Eu não gosto de dizer que tem que ler isso, tem que ler aquilo. Mas Dom Quixote realmente é um caso à parte. Ele foi eleito por críticos do mundo inteiro como o melhor livro do mundo. Eu não vou falar sobre a trama aqui, eu vou falar sobre a sabedoria que eu tirei desse livro. Os 10 tópicos principais que transformaram a minha vida, que me fizeram ver as coisas de uma maneira diferente. É óbvio que existem muito mais tópicos, eu poderia elencar 30, 40, mas eu preciso reduzir, né, o nosso tempo. Então, para caber aí em 40 minutinhos, que é o tempo dessa fala. Então, fiquem comigo, os 10 principais ensinamentos dessa obra. Quem quiser o livro depois pode me chamar, eu vou ter o maior prazer em mandar esse livro autografado para vocês pelo correio. A gente vai conversando, vai ficar meus dados, meu contato aqui no final. Então, vou começar a passar os slides para a gente não se alongar demais. O nome dessa palestra é O Enigma dos Moinhos, a sabedoria de Dom Quixote no mundo atual. O Enigma dos Moinhos. Para quem não lembra, né, Dom Quixote confunde moinhos de vento com gigantes e ataca esses moinhos, acreditando que são gigantes, e leva um pau, né, apanha dos moinhos. Os moinhos são a vida, né? Tá aqui uma ilustração muito bacana, né? Proibido Dom Quixote, né, lá na frente o moinho. Nós, pais, nós, professores, nós, artistas, nós, pessoas de bem, nós somos considerados Dom Quixotes, ou seja, malucos que desafiam esse mundo cruel que tenta nos moer a todo instante, né? Aqui uma foto muito linda de quando eu estive lá na Espanha. Esses moinhos da capa do livro são esses moinhos aqui, eles estão numa cidadezinha chamada Consuegra, bem no interior da Espanha, e essa foto é muito bonita. Eu costumo dizer sempre que eu chorei na minha vida de alegria 2 vezes apenas. Já chorei de raiva muitas vezes, de tristeza, de decepção, de mágoa, muitas vezes. Mas de alegria mesmo, de felicidade, de não conter a alegria e chorar, que é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer para uma pessoa, eu chorei 2 vezes. Uma vez quando eu era pequenininho, tinha 8 ou 9 anos de idade, e ganhei um carrinho da minha mãe. Eu venho de uma família muito pobre, nós passamos muitas necessidades, a gente nunca ganhava nada de presente de aniversário ou de Natal, e naquele aniversário eu me lembro que eu ganhei um carrinho muito bonito, que eu chorei de felicidade, tinha 8 ou 9 anos de idade. E a segunda vez que eu choro de alegria na minha vida foi aqui, né? Quando eu vi esses moinhos de vento na Sierra de los Molinos, no topo de um monte, na cidadezinha de Consuegra, com um castelo medieval ali de 1.600 anos de idade, eu chorei de felicidade. Tá? Espero que vocês já tenham experimentado isso na vida de vocês, chorar de alegria. É uma das coisas mais bonitas que pode acontecer. Então,
Esses moinhos, eles ainda estão lá, eles têm mais de 500 anos de idade. Cervantes viu esses moinhos para criar a passagem mais famosa da história da literatura, que é quando ele confunde esses moinhos com gigantes, que ele tem que combater, que são gigantes maus, que tentam triturar o sonho dele, que tentam triturar a beleza do mundo. Aqui eu estou em cima do castelo, né, de outro ângulo, vendo os moinhos lá embaixo, na hora do pôr do sol. Eles vendem o pôr do sol de Consuegra como o mais bonito do mundo, e eu concordo, eu acho que realmente é. E a gente esteve lá na hora do pôr do sol, uma experiência absolutamente incrível. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. São versos do Cartola, que eu acho que definem muito bem o que acontece em Dom Quixote e na nossa vida de um modo geral, né? Preste atenção, o mundo é um moinho. O que é os moinhos em Dom Quixote, né? O que é um moinho? É algo que mói, que tritura, que esmaga. Os moinhos esmagam o sonho do Quixote de querer ser um cavaleiro andante, numa época em que a cavalaria andante já não existia mais. Eles trituram, moem o sonho de alguém que queria pregar o bem, a paz, a justiça, o amor, num mundo cruel, um mundo que não permitia mais tais virtudes, tais belezas. Então, a gente experimenta isso o tempo inteiro, né? Quantas coisas a gente sonha e quer realizar, e aí vem a realidade, o mundo, o moinho, e tritura, esmaga, reduz as ilusões a pó. Então, é sobre isso que trata o livro, e sobre isso que nós vamos refletir esses próximos minutos. Uma das passagens famosas do livro, né? Quando Dom Quixote e o seu fiel escudeiro Sancho Panza, vejam, são totalmente diferentes um do outro, né? O Quixote é alto, o Sancho é baixinho, o Quixote é magro, o Sancho é gordinho, o Quixote tem uma lança, né, que ataca, o escudeiro, o Sancho, carrega um escudo, que é para defender, um anda num cavalo, o outro num burro, quer dizer, eles são a antítese do um do outro, né? Essa é uma das grandes sacadas de Cervantes, criar dois personagens que são completamente antagônicos. Dizem que aquela historinha, né, de um diabinho falando num ouvido e de um anjinho no outro nasce aqui, em Dom Quixote. Todos nós temos um anjinho e um diabinho futucando no nosso ouvido o tempo inteiro, dizendo que nós temos que fazer ou não, e isso nasce aqui em Dom Quixote. E ele diz, né, o Quixote diz para o Sancho, em uma determinada passagem do livro, mudar o mundo, amigo Sancho, não é loucura nem utopia, é justiça. A gente acha que essas pessoas que querem mudar o mundo são ingênuas, quando, na verdade, elas são justas, elas querem pregar a justiça. Nem sempre o mundo tolera isso, como a gente vai ver e ler em Dom Quixote. Mas vamos lá. Eu elenco, então, 10 grandes sacadas do livro, como eu disse, poderiam ter muito mais, mas 10 que são as principais que eu tirei ao ler dezenas de vezes esse livro. É importante dizer que eu li uma adaptação quando eu era jovem, parecida com essa que eu mesmo escrevi. Depois eu li o original, que é um catatal de 800 páginas, e não contente ainda, eu li o original em espanhol, que é a língua que Cervantes escreveu o livro, né? E ainda não contente, ainda fui lá para a Espanha para conversar com os maiores especialistas do mundo, para pesquisar na Biblioteca Nacional documentos, a casa onde ele viveu, enfim. E o primeiro grande impacto do livro, né, que a gente tem é este que eu trago aqui para vocês, né? Os livros de autoajuda, os gurus da modernidade, né? Esse pensamento excessivamente positivo, ingênuo até em alguns casos, nos diz que basta a gente visualizar um sonho, basta a gente querer algo que a gente consegue, né? Quando, infelizmente, não é bem assim. O Dom Quixote, né, ele queria ser um cavaleiro andante. Ele se imaginava assim, como este cavaleiro que eu trago aqui a imagem, né? Bonito, poderoso, que assusta os inimigos com uma lança bonita, aquela flâmula ao vento, um capacete brilhante, a espada, né, as ferramentas, né? Quando a gente pensa em ser pai ou professor, um profissional qualquer, quando a gente pensa em influenciar o mundo, a gente acha que vai ser assim, né? Poderoso, que vai impactar, que vai ter todas as ferramentas, as armas necessárias. Em Dom Quixote, infelizmente, o que ele tem é isso.
né? Pobrezinho, não é nem um pouco assustador, não é musculoso, poderoso, imponente como o cavaleiro que ele imaginava. Pelo contrário, o livro conta que ele já é um cavaleiro, já é um senhor, um fidalgo, magro, esquálido, empobrecido, já tem mais de 50 anos, quer dizer, ele não tem a robustez mais da juventude. Coitado, né? Tem um narizão, alguns dizem que eu sou parecido com ele, eu discordo. A minha esposa e a minha mãe também discordam veementemente, tá? Eu acho que eu sou um pouquinho melhor, meu nariz é um pouquinho melhor. E ele vê que ele não é aquele cavaleiro, né? Sonho versus Dulcineia, né? Aquilo que a gente sonha, que a gente idealiza, o ideal, a utopia, né? E o que a gente tem de verdade. Dulcineia, para quem não leu a obra, é o grande amor, um amor platônico dele, né? Ele idealiza. Ela é, na verdade, uma camponesa pobre, grosseira, né? Tosca, coitadinha, mas ele imagina, ele vê ela como uma princesa, uma dama, uma coisa mais linda do mundo. Às vezes as pessoas se distanciam da realidade, né? Às vezes a gente sonha com algo inatingível e a gente sofre por causa disso. A gente não vai, o Willi, não vou mais ser, por mais que eu idealize, eu não vou mais ser um jogador de futebol da seleção brasileira, porque eu já estou com 42 anos, já estourei meu joelho 2, 3 vezes, é impossível, não há como, por mais que eu pense positivo, por mais que eu visualize. Né? Uma mãe, uma senhora com 50 anos, não vai mais ser bailarina do balé Bolshoi, né? Não tem como. Então, a gente precisa ter, sim, sonhos, precisa almejar coisas, mas com os pés no chão para não sofrer, para não se decepcionar, para não virar uma obsessão depressiva. Entendem? Às vezes as pessoas se distanciam da realidade. Olhe para as coisas boas que você já tem. É preciso valorizar as coisas que nós temos e não só almejar o que nós não temos. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Já diz o ditado. Então, a gente precisa olhar para o que a gente tem, valorizar. Não significa que a gente tem que se acomodar, mas não se obcecar, não ficar obsessivo por coisas que não são mais possíveis. Essa é a primeira grande sacada do livro. A cavalaria andante já não existia mais há pelo menos 100 anos, quando Dom Quixote decide ser um cavaleiro andante. Ele já tem mais de 50 anos, ele não tem mais a força física e o vigor dos cavaleiros andantes, que eram jovens, que eram fortes, que eram treinados, né? Ele não tem um escudeiro, ele pega um vizinho dele, que é o Sancho Panza, que nem cavalo tem, que anda num burro. Então, o livro deixa isso muito claro e é muito engraçado. A gente ri demais ao ler o livro, mas a gente ri de nós mesmos. É um riso que a gente tem para dentro, a gente ri para dentro da nossa própria incapacidade de viver muita coisa que a gente gostaria. Essa é a primeira grande sacada do livro. A segunda grande sacada do livro fala sobre as parcerias. Ora, a gente costuma ouvir, né, de coaches, de mentores, de livros de autoajuda, que a gente é a soma das 5 pessoas com que mais convive, né? Que nós temos que andar com pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas. Se eu andar com pessoas ricas, automaticamente eu vou me tornar uma pessoa rica também. Isso é o que dizem muitos pensadores da nova era aí, do dinheiro, né? do coaching, da realização pessoal. Bom, em Dom Quixote acontece o contrário, né? Andar com pessoas bem-sucedidas só porque são vencedoras do ponto de vista material é uma ilusão. Dom Quixote escolhe para seu parceiro de aventuras o Sancho Panza, que é um vizinho pobre, ignorante, tosco, não sabe nem assinar o próprio nome dele, né? Mas que tem um coração imenso e que produz no livro talvez as passagens mais fantásticas da obra, né? A parceria desses dois, que são justamente o contrário um do outro. Don Quixote é um fidalgo, ou seja, é um cara culto, ele sabe ler, ele é da nobreza, embora a fidalguia seja o nível mais baixo da nobreza, ele é um nobre. O Sancho Panza é um camponês comum, né? Ele não é nobre, ele não sabe assinar o nome, ele só pensa em comer, né, em encher a barriga. E essa parceria
produz as passagens mais fantásticas da história da literatura. Tá? Tá aqui os dois, né? E vejam, eles são completamente o oposto do outro. E dizem alguns pesquisadores, isso eu descobri lá na Espanha, que se a gente botasse um espelho côncavo na frente do Sancho Panza, que é baixinho e gordinho, se ele se olhasse nesse espelho, aliás, se o Dom Quixote se espelhasse num espelho côncavo, ele se enxergaria Sancho Panza, baixinho e gordinho. E o Sancho, se espelhasse num espelho convexo, se enxergaria Dom Quixote. Ou seja, eles são o outro lado da mesma moeda. Eles são a mesma pessoa, eles são nós. Quando a gente lê Dom Quixote, em alguns momentos eu me identifico com o Dom Quixote e outros com o Sancho Panza. E eles estão sempre discutindo com opiniões completamente opostas um do outro. Tá? Como é que eu vou só andar com pessoas ricas ou bem-sucedidas e esquecer a minha família? Esquecer as pessoas que se criaram comigo só porque elas não evoluíram do ponto de vista material? Ou porque não fizeram um doutorado, um mestrado? Ou porque não moram num bairro luxuoso? Ou porque não tem um carro do ano? Gente, isso é desumano, isso é imoral ou amoral. Né? Não posso fazer isso. Isso não é correto eticamente falando. Né? Então, claro que eu tenho que me espelhar em pessoas, é óbvio, mas eu não posso simplesmente fechar a porta para quem esteve comigo até agora. Dom Quixote deixa isso muito claro. O parceiro dele é completamente o oposto. E eu me identifico, às vezes, com o oposto e aprendo com o oposto. Se eu andar só com pessoas que são parecidas comigo, eu não vou evoluir. Eu tenho que ouvir outras opiniões, eu tenho que conviver com tribos diferentes. Isso é diversidade. Isso é aprender, é estar aberto, é estar no que eu chamo de estado de aprendiz. Eu vivo constantemente em estado de aprendiz. Tá bom? O item 3, terceira grande sabedoria do livro. Ouvir os outros ou ser autêntico. Né? O Dom Quixote o tempo inteiro está querendo lutar contra moinhos de vento, está querendo salvar donzelas, está querendo fazer o bem. E o tempo inteiro as pessoas estão dizendo para ele, volta para casa, sossega, você não é um cavaleiro andante, né? Pare com essa loucura, está aqui uma charge fantástica, né? O Dom Quixote no divã, quem está analisando ele é o próprio Sancho Panza, e ele está sonhando com moinhos, né? Dizendo das batalhas, e o Sancho diz, toma aqui um Rivotril, sossega, volta para casa e acaba com essa palhaçada, né? Ouvir os outros, que sempre têm opiniões a nosso respeito e sobre a nossa vida, eles sabem tudo sobre a nossa vida, né? Mas não sabem da deles, é muito engraçado, né? A vida deles é um caos, mas eles estão opinando na minha. Ou ser autêntico, né? Ou fazer o que eu penso, né? É uma decisão difícil, né? A própria Bíblia diz que o sábio é o que tem muitos conselheiros e bons conselheiros, mas se eu não seguir o meu coração, né? Eu tenho que seguir o meu coração e algumas vezes também. O que é o correto, né? Bom, o ideal, como em tudo na vida, é o equilíbrio, né? Equilibrar, ouvir os outros, sim, mas ouvir também o meu próprio coração. Ouvir o que a minha lenda pessoal me diz, né? O que eu nasci para fazer me diz. Como em tudo na vida, equilíbrio e filtro. A gente precisa filtrar muita coisa. Inclusive, filtrar coisas que vêm da nossa própria mente. Porque a nossa própria mente também nos auto-engana, também nos sabota. Então, é preciso equilíbrio e filtro. Equilibrar entre o que os outros dizem, qual é a opinião, qual é o senso comum, mas o que eu acho, né? Equilibrar emoção, né? Representada pelo coração, e racionalidade aqui, representada pelo cérebro. Equilíbrio e filtro. A quarta grande lição do livro, a dupla máscara dos moinhos. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é muito passível e possível de colocar em prática no nosso dia a dia, tá? Se a gente prestar atenção e ler com cuidado este grande livro, que é o Dom Quixote. A dupla máscara dos moinhos. Eu trago outra chargezinha aqui para exemplificar. Tá aí o Sancho dizendo para o Dom Quixote, calma, Dom Quixote, não há dragões aqui, né? É só moinho de vento, tá ali a primeiro desenho. Aí na segunda o Quixote, mas veja, é só moinho de vento, diz o Sancho. E vai carregando o Dom Quixote, né? Vamos, o senhor precisa descansar. O tempo inteiro eles estão dizendo que ele precisa descansar, que ele precisa voltar para casa.
Quando eles saem, quando eles vão embora, sai de dentro do moinho realmente um gigante, né? Um dragão, ufa, não me viram aqui escondido. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente confunde monstros com moinhos de vento e vice-versa. Quantas e quantas vezes a gente vê um moinho de vento e acha que aquilo é algo inofensivo e não é. Por trás ou por dentro há um monstro, há um dragão, há um lobo disfarçado de cordeiro. Quantas e quantas vezes. E o contrário também. Quantas vezes a gente acha que é um monstro, um gigante, algo intransponível, e a gente começa a meter a mão e ver que não é aquilo, que era mais simples do que parecia. Uma pessoa de cara feia, às vezes a gente acha que é má, que é ruim, que é invejosa, a gente vai conhecer a fundo e ver que não é, que é apenas a carapaça dela, no fundo é uma pessoa boa. E às vezes o contrário, né? Pessoas bonitas, bem vestidas, polidas, educadas, que você começa a conhecer e ver que são traiçoeiras, invejosas, perigosas. Duvido que alguém aqui que está me ouvindo não sabe do que eu estou falando, né? Se você tem mais de 10 anos de idade, você já sabe, já experimentou ser traído, já experimentou ser apunhalado pelas costas. Então, essa é a dupla máscara dos moinhos, que é difícil identificar. É muito difícil identificar. Autoconfiança é bom, né? Don Quixote é totalmente autoconfiante, ele acha que ele é o maior cavaleiro do mundo, né? Que ele é intransponível, que ele é invencível, e ele vai e ataca os moinhos de vento e leva um pau, né? Para quem não conhece essa passagem, hilária, a gente se mija de rir, com perdão da palavra, mas como eu disse, a gente ri de nós mesmos. Ele avança contra o moinho, achando que é um gigante, crava a lança na pá do moinho, vem um golpe de vento, gira a pá, levanta ele com o cavalo e tudo, ele se arrebenta todo no chão, e aí o Sancho vai lá e diz, mas, Quixote, eu disse que não era um monstro, eu disse que era um moinho de vento. E aí ele sai com a resposta clássica dele, agora virou um moinho de vento, porque o mago Freston, meu arqui-inimigo, transformou num moinho para me humilhar. Só você que não vê porque você está enfeitiçado. Quer dizer, ele nunca está errado, ele sempre acha uma saída para isso. Autoconfiança é bom, a gente precisa ter autoconfiança, sim. Mas humildade e respeito é melhor ainda. Tá? Respeitar o adversário, respeitar as ocasiões, saber que a gente não sabe tudo, saber que a gente não é o gás da coca, não é a última bolachinha do pacote, é muito importante. Está aqui o Quixote, com toda a sua autoconfiança, levando tapa na bunda do moinho, né? É isso que acontece no livro, metaforicamente. Então, saber o nosso lugar, né? Saber as nossas virtudes, saber os nossos defeitos e equilibrar isso. Em latim, tem um ditado que eu sempre cito, Noscete ipsum, conhece-te a ti mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, eu sei quais são as minhas virtudes e os meus defeitos, eu sei quanto eu valho, eu sei o quanto eu posso e devo ser valorizado, e o quanto eu tenho que melhorar também, né? Então, essa é a quarta grande lição do livro. Vamos para a quinta grande lição que eu tirei do Don Quixote, a zona de conforto. Volto aos gurus contemporâneos, que nos dizem a todo momento que nós temos que fugir da zona de conforto. Que a zona de conforto é má, estática, que ela vai nos aprisionar, que a gente não vai crescer, que nós temos que fugir, como o diabo foge da cruz, da zona de conforto. Bom, zona de conforto é o espaço em que nos sentimos seguros. Sai daí, saia daí, mas volte para manter a saúde física e mental. Pergunto para vocês, tem coisa mais aconchegante do que, depois daquele dia estressante, aquele dia ralado de trabalho, aquele dia que nada deu certo, e eu sei que todos vocês já experimentaram esse tipo de dia, tem coisa melhor que voltar para casa, ou seja, a sua zona de conforto, e se jogar no sofá com uma mantinha e receber da esposa ou do marido ou do filho um chazinho quente, um café,
um browniezinho, um biscoito, e se sentir aconchegado, abraçado nos braços de quem a gente ama, e quem a gente ama, naquele dia que não deu nada certo, aquele dia que veio aquelas bombas todas, tem coisa melhor do que isso? Isso não só é bom, como é necessário. A gente precisa disso para manter, como diz aqui, a saúde física, mental e espiritual. Podia ter acrescentado aqui a palavra espiritual. E eu trago aqui uma frase do John Schutt, que eu acho que é perfeita. Ela diz assim: o barco está mais seguro no porto, mas não é para isso que foi construído. Tá? Não é para ficar no porto ancorado que o barco foi feito. Ele foi feito para navegar em alto mar, para encarar tempestade, ondas, né? Para fazer o que ele tem que ser feito. Né? Assim é a nossa vida. Mas o barco precisa do porto, ele precisa do estaleiro para reparos. Volta e meia, ele precisa voltar para o porto, para o estaleiro, para tapar um buraco, para passar piche, para costurar uma vela que o temporal rasgou. Quer dizer, nós precisamos, sim, de uma zona de conforto. O meu apartamento, eu estou falando aqui para vocês da minha zona de conforto. Tá? No 17º andar de um prédio aqui em Caxias do Sul, onde eu tenho uma vista maravilhosa, e onde eu me sinto seguro, e onde eu recarrego as minhas baterias, onde eu estudo, onde eu rezo, onde eu faço exercícios físicos, onde eu me preparo para as batalhas aí de fora. É preciso, sim, uma zona de conforto para a gente manter a sanidade. Tá bem? Lição número 6. Paz versus serenidade. Paz versus serenidade. É preciso a gente fazer uma diferenciação aqui de que paz não é o mesmo que serenidade. São coisas, talvez não antagônicas, mas diferentes. Não são a mesma coisa. Tá? Paz é uma coisa e serenidade é outra. Trago aqui uma imagem de um guerreiro, né? Talvez um templário aí, um cavaleiro andante, talvez. Quem luta está sujeito à morte. Quem não luta já está morto. Por que eu trago isso? O homem que dividiu a história da humanidade em antes e depois dele, um cara chamado Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Nazareno, ele, né, que divide a história do mundo em AC, DC, antes e depois de Cristo, ele disse o seguinte: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O que eu deduzo disso? E o que eu tirei também de Dom Quixote, que é uma espécie de mistura de Jesus Cristo com outras coisas, né? O Dom Quixote, com aquela bondade dele, e sofrendo e sendo martirizado de outro jeito, né? Ele não foi crucificado, mas acaba sendo martirizado de outra forma. Se Jesus disse que não veio trazer a paz e veio trazer a espada, é porque este mundo não foi feito para a paz. Nós estamos vivos, nós estamos em combate. Se nós estamos vivos, nós estamos em ação pela vida, por um mundo melhor. É por isso que eu desconfio daquelas pessoas que dizem: mas eu não tenho inimigos, eu me dou bem com todo mundo. Ora, se você se dá bem com todo mundo, é porque você não incomoda ninguém, é porque você não está fazendo algo realmente diferente, algo de peso para o mundo. Porque no momento que você se posiciona por qualquer coisa, você vai arrumar inimigos. Nós estamos em combate. Jesus arruma inimigos. Jesus foi crucificado por seus inimigos. Dom Quixote perdeu a batalha. Tá? É possível, sim, lutar com serenidade, ou seja, um equilíbrio físico, mental, espiritual, sabendo quem eu sou, sem perder a minha essência, estar sereno na luta. Mas se eu estou vivo, eu estou em luta. E se eu estou em luta, eu não estou em paz. Eu estou em combate. Tá? E se eu estou em luta, é porque eu tenho inimigos, eu tenho males a combater. Eu tenho males a combater. Quem luta está sujeito à morte. Quem não luta já está morto. Só morrerei em paz se lutar até o fim. Né? Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, diz a música do Rapa. Conhece aquela música? A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois paz sem vós, paz sem vós não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida,
às vezes é ela quem diz, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz. E aí ele segue, né? Até que ele diz isso. Não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Quer dizer, tem coisas para fazer, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se melhorar, tem que se autoaperfeiçoar, tem serviço voluntário para fazer, tem coisas para fazer por esse mundo. Né? Obviamente que às vezes eu preciso parar para recarregar as baterias, eu preciso da zona de conforto, mas via de regra, vida é ação. Tem que educar direito os meus filhos, tem que possibilitar uma educação para eles, né? Para que não falte o básico, para que ele tenha caráter. Na hora da vitória, direi, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso está lá em Timóteo, né? 4:7. Tá bem? Vamos adiante. As armas. Don Quixote precisava de armas, né? Para combater o combate dele, para fazer o que ele tinha que fazer. Ele tinha lá a espada, a lança, o escudo, a armadura. E nós? Que armas nós precisamos hoje para combater o bom combate? Eu elenquei aqui algumas coisas, né? A coragem é uma delas. Uma pessoa sem coragem não tem nada. O próprio Don Quixote tem uma passagem no livro que diz: quem perde seus bens perde muito, quem perde um amigo perde mais, mas quem perde a coragem perde tudo. Precisamos de coragem, né, para estar vivos, para fazer a diferença. Entusiasmo. Entusiasmo vem do grego entheos, que significa com Deus dentro. Uma pessoa entusiasmada, ela tem uma centelha divina dentro dela, que é possível enxergar a metros, a quilômetros. Ela tem o que eu chamo de BZ, brilho nos olhos, né? A pessoa com um entusiasmo. Saúde, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual, com exercícios, com uma alimentação balanceada, com pensamentos bons, né? Nem sempre positivos, eles têm que ser às vezes realistas, mas bons, corretos. Planejamento financeiro, planejamento estratégico de vida, de negócio, de como educar os filhos, de como agir no cotidiano. Sabedoria, que não é o mesmo que conhecimento. O conhecimento ele vem de fora e ele passa pelo vetor, né, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa análise e se transforma ou não em sabedoria. A gente precisa dos dois, mas a sabedoria é a que faz o mundo melhor. Fé, acreditar em Deus, no mundo, em mim mesmo, no homem, no meu potencial, seja no que for, mas a gente precisa crer, a gente precisa ter fé em alguma coisa e um pouquinho de sorte, né? E por muito tempo eu acreditei que sorte não existia, mas hoje eu começo a pensar que existem uns brilhos, uns lampejos de sorte que podem fazer a diferença, né? Obviamente que só a sorte não resolve nada se eu não estiver preparado. Eu preciso estar preparado para o golpe de sorte ou de azar, que também acontece. Então, se eu me preparar com todas essas armas, eu consigo aproveitar o momento de sorte ou encarar melhor o momento de azar, que às vezes acontece, por N motivos, que eu não vou entrar aqui porque nós precisaríamos de outra palestra. Oitavo ensinamento. A vida é caminho para cima, dizem alguns. Que só é possível a evolução, que não é possível regredir. Para o alto e avante, diz ali o super-homem. Só que na vida a gente sabe bem que não é bem assim, né? Se não houver altos e baixos na sua vida, significa que você já está morto. Eu que o diga depois dessa pandemia que a gente passou, né? Eu vinha realmente de um momento muito bom, estava ganhando muito dinheiro com minhas palestras, com meus livros. Eu sou proprietário de uma agência de viagens aqui em Caxias, as viagens estavam estourando, né? Eu estava viajando muito, fui para Nova York, fui para a Europa, fui para Cancún, estava viajando, estava curtindo uma vida assim que eu nunca tinha sonhado. De repente vem uma pandemia que trava tudo, tudo. A minha agência de viagens zerou, começou a dar prejuízo, minhas palestras pararam, tudo parou. Quer dizer, eu estava lá em cima, eu entendi perfeitamente isso que eu já falava nas minhas palestras, né? Que a vida é feita de altos e baixos. Ganzé Ya'avor, tá? Do aramaico, que diz isto também passará, tá? É o mesmo que diz depois embaixo ali em latim, et illud transit, isto também passará, tudo é transitório. Não se desespere quando você estiver lá embaixo, que as coisas vão passar. E não se vanglorie, não se ache o gás da coca quando estiver lá em cima, porque isto também passará. A vida é feita de altos e baixos. E se não for assim, significa que você já está morto.
quando a linha, né, do eletrocardiograma aqui, do monitor cardíaco, ficar reto, é porque você morreu. Tá? Se você está vivo, é picos para cima e picos para baixo. Né? Isso é estar vivo. Quando eu entendo isso, eu encaro muito melhor. Eu segurei firme durante a pandemia, a gente tinha feito uma reserva, porque eu já sabia que a vida era assim, e graças a Deus não aconteceu nada de pior. Agora as coisas estão voltando e vamos continuar, sabendo que daqui a pouco pode dar de novo. Né? Não necessariamente uma pandemia, mas uma doença, um acidente, a bolsa de valores cair, o dólar disparar, vai saber, né? Ninguém sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Eu descobri potencialidades durante a pandemia que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo. Eu nunca tinha me imaginado fazendo palestras online. Eu não entendia nada de tecnologia. Tá? Eu era um zero à esquerda, um analfabeto digital. Não que hoje eu saiba muita coisa, mas aprendi muito e já estou me virando. Inclusive, estou aqui fazendo uma palestra para vocês. Aproveite a luta, carpe diem. Nono ensinamento, a gente já ir finalizando. Aproveite o caminho, carpe diem, aproveite o dia. Aproveite o dia. Aproveite a caminhada. Está aqui Dom Quixote e Sancho na praia de Barceloneta, lá na Espanha, onde ele termina a aventura deles. Eu estive lá, está tudo aqui no meu livro. No final do livro tem um capítulo só com a viagem que eu fiz, fotos com informações, vale muito a pena. Aproveite. Eles aproveitaram muito a caminhada. As preliminares determinam a intensidade do orgasmo. Às vezes são melhores do que o próprio orgasmo. Né? Vocês são pais aí, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Às vezes é melhor um bom beijo, um bom amasso do que outras coisas. O Sancho Panza está aí, né? Ele consegue realmente um banquete e quando ele vai tentar comer, ele vê que não é bem assim. Eu não vou contar mais detalhes porque eu espero que vocês leiam o livro ou lembrem quem já leu. Mas curtam o caminho. Às vezes o destino não é tão bom quanto a própria caminhada. E o último ensinamento do livro, o objetivo da vida. Qual é o grande objetivo da vida em Dom Quixote e de modo geral? O objetivo da vida é doar. Doar. Doar o que nós temos de melhor. Tá? Passar adiante. Nosso cotidiano contém elementos capazes de nos tornar tão sábios quanto Salomão, o grande rei, rico, sábio Salomão. A vida é uma grande escola que pouco ensina para o mau aluno. E só nos apropriamos de fato dessa sabedoria quando passamos adiante. Só aprendemos de verdade quando ensinamos. Aí sim nos tornamos, de fato, mestres. Eu adoro ser pai. Uma das grandes alegrias de ser pai é ensinar as coisas para o meu filho. Ensinar as coisas melhores. Ensinar o que vai fazer a vida dele melhor. Ensinar lições positivas de vida. Passe adiante. Dom Quixote, quando morre, já dei um spoiler aí, né? Ele morre no final. Ele passa todos os seus bens para o Sancho e para a sobrinha dele e para a ama, né? A fazenda, o burrinho, o dinheiro que ele tinha. Mas ele passa muito mais do que isso. Ele passa os sonhos dele para Sancho Panza. Sancho Panza, que não acreditava, que não concordava com o sonho do Quixote, no final ele está contaminado pelo vírus do sonho e ele diz: levanta daí, o mundo ainda tem muita injustiça, a gente precisa corrigir muita coisa, vamos? Vamos sair de novo. O Sancho que não queria fazer isso durante todo o livro. Então, ele herdou os sonhos e os bens de Dom Quixote. É isso que nós precisamos fazer, passar adiante. Não só os meus bens, não só as minhas riquezas materiais, mas o que nós temos de melhor, de ética, de educação, de amor, de saúde, de lições de vida, de experiência. Passem adiante. Vocês são pais, vocês sabem do que eu estou falando. Os filhos de vocês precisam disso. E o mundo precisa disso. O tempo não envelhece a alma do sonhador. O verdadeiro sonhador, ele não envelhece. A idade, os cabelos brancos, isso tudo sim, é impossível lutar contra isso. Mas os sonhos, eles continuam o mesmo. Está aí uma imagem bastante eloquente do que eu estou dizendo.
Esses foram os 10 grandes ensinamentos, as 10 grandes lições que eu tirei de Dom Quixote. Aqui é a capa da primeira e segunda edição do livro, né? São os mesmos moinhos. E eu agradeço demais a atenção de vocês. Espero que tenham gostado, refletido. Busquem o livro. Se alguém quiser o livro, tem aqui o meu contato, né? Tem meu e-mail, tem meu WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer em mandar autografado para vocês o livro, porque é uma leitura que realmente pode mudar a vida. Mudou a minha vida. Foi o livro que me fez querer ser escritor e que mudou tudo para mim. Eu venho de uma família muito pobre e hoje, graças a Deus, eu vivo legal, assim, tenho uma vida que vale a pena ser vivida, graças a esse livro. Então, fica o meu contato. Obrigado ao pessoal da Feira do Livro, aí de Ivoti. Parabéns pela inovação, pela coragem em realizar isso em tempos pandêmicos. E fica o meu abraço. Quem sabe numa próxima a gente se vê pessoalmente. Boas leituras, boas reflexões a todos e até breve.